Vou tentar novamente. Oi, Thelma, oi, Felipe, tudo bem? Boa noite. Cadê a doutora Denise? A internet tá um pouco ruim, caiu a conexão, ela vai entrar novamente. Então, vai, novamente, oi. Ai, Voltamos? voltamos. Ai, vamos ver, tomara que dê certo agora, que a gente consiga seguir, né? Às Vamos, vezes a gente passa uns perrengues nessa internet, né? porque o tempo tá estranho, né? Se tem influência ou não. Enfim, bom, mas vamos lá, então. Vamos para quem está chegando agora, né? Obrigada aí pela compreensão de terem voltado. Vamos dar seguimento aqui à nossa live. Bom, já. Não sei se você quer se apresentar de novo, não precisa, a gente continua. Acho que a gente faz uma apresentação breve, né? Considerando, que eu trabalho na DDM, sou delegada da DDM há 3 anos, tem alguns aqui até da minha equipe assistindo, Ah, e eu sim. fico muito feliz pela oportunidade da gente poder conversar, da gente poder falar sobre violência doméstica, porque como eu disse, né, primeiro, antes da gente cair, né? A violência doméstica pode acontecer com qualquer pessoa, qualquer classe social, né? Então não tem uma regra, por isso que é tão importante a gente falar sobre isso. Sim, perfeito. Tá bom. Bom, então, para quem está chegando, nós vamos falar nesse tema que a doutora Denise comentou, a parte da violência contra a mulher, e vamos dar um destaque em relação à importância, né, da rede de apoio na pré-denúncia e na pós-denúncia. Tá? Bom, então a doutora já se apresentou, então para a gente ir introduzindo, né, entrando no assunto, vamos trazer um pouquinho sobre essa conceituação, né, com essa diferenciação em relação à violência doméstica, à violência familiar, os tipos de violência e qual a relação que esses tipos de violência contra a mulher elas possuem em relação, por exemplo, à Lei Maria da Penha. Né? Para quem não conhece sobre a Lei Maria da Penha, se a doutora pode, né, fazer uma introdução e falar um pouquinho para a gente discorrendo sobre esse assunto. Exatamente. E por onde você quer começar? Sim, vamos começar pela violência doméstica, né? Então, a Lei Maria da Penha, a Lei Maria da Penha, ela traz uma definição do que é a violência doméstica. Lembrando que a Lei Maria da Penha, ela é uma lei voltada a proteger o gênero feminino, né? Então, ela explica o que é a violência doméstica para proteger mulheres. Então, ela diz que é qualquer violência que ocorra numa relação íntima de afeto ou dentro da família, então, havendo parentesco, ainda que de consideração. Então, mesmo que esse parentesco não seja de sangue, se aplica a lei, e que independe de coabitação. Então, as pessoas não precisam morar juntas para que se aplique a Lei Maria da Penha. Uhum. Então, basta que exista um vínculo e que exista uma condição em relação a essa mulher. Por que ela está sofrendo essa violência? Porque pelo fato dela ser mulher, ela é violada, ela é violentada. Então, esse é o conceito de violência doméstica e de aplicação da Lei Maria da Penha. Sim, perfeito. Por isso a gente sabe que existem outros, né? A gente hoje vai focar mais nesse tipo de violência.
A gente sabe que tem os outros tipos, né? Violência patrimonial, violência é, moral, física também, que a mulher pode, né, sofrer. Então, existem uma infinidade, né? Várias opções, né? Várias situações. Mas hoje nós vamos focar nisso. E Na falando... verdade, a Lei Maria da Penha, ela classifica em 5 tipos de Uhum, violência doméstica. Então, uhum, quais são esses tipos? A física, que é a mais fácil da gente notar, porque ela deixa marcas, então aquela violência que é aplicada contra o corpo. A violência patrimonial, que é quando a gente fala tanto de ocultação de bens, quanto destruição daquilo que serve a mulher como ganha-pão. Então, por exemplo, quando a gente fala de ocultação, as pessoas pensam assim, nossa, é coisa de novela, de gente muito rica. E não uhum, é. A gente está falando também daquele marido que quebra os alicates da mulher que é manicure, corta a tira do chinelo de dedo para impedir que ela saia para fazer a faxina, corta o cabo do secador. Então, isso também é violência patrimonial, para impedir que ela consiga trabalhar, né? Entre outras. Então, tem ainda exemplos muito simples, né? uhum, A gente também tem a violência sexual, que ela envolve tanto a prática de atos sexuais que a vítima não deseja, não somente mediante violência, mas quando ela não quer, como também a questão reprodutiva, de proibir o uso de métodos anticoncepcionais, ou forçar também o uso, ou impedir que ela engravide quando ela deseja. Então, tem muito a ver com a autodeterminação do corpo. sim. E as modalidades, assim, que a gente deveria estar falando mais, eu deixei por último. E Tá. vou falar da violência psicológica e a violência moral. Qual que é a diferença? A violência psicológica, ela tem a ver com o interno. Então, como a mulher se vê, enquanto que a violência moral, ela está voltada ao externo. Aquilo que o agressor faz de modo a deixar a vítima exposta para os outros, né? Tipo, Então ela. Oi? tipo, depreciando a mulher, né? Isso, exatamente. Então, na violência psicológica, ele coloca ela na situação, ele a agride verbalmente e faz com que a autoestima dela fique diminuída, que ela se sinta incapaz, né? Uhum, E muitas vezes nem sempre vão ser por xingamentos, pode ser por palavras doces, até travestidas de cuidado, né? Então, por uhum, exemplo, você não precisa fazer isso, pode deixar que eu faça para você, porque você não consegue, você sabe que você não entende disso, uhum, né? Não precisa só ser burra, né? sim, Gordo, tal, assim por diante, né? E quando nós falamos da violência moral, eu vou falar mal dessa mulher para as outras pessoas, a fim de que ela fique cada vez mais isolada. uhum. E essa é uma característica, porque quando você vai perdendo a sua autoestima, você fica cada vez mais isolado. É uma tendência, né? A pessoa se fechar, né? Se isolar. Exatamente. Perfeito. Então, tá certo. E agora, então, em relação à violência doméstica, quais são as principais assim, ocorrências que você, da sua prática profissional, que você tem vivenciado, como elas estão associadas? O que você mais pode repassar para nós, né, para quem está aqui assistindo, dessa maior frequência? Os crimes de maior frequência são os de lesão corporal, que é quando deixa algum tipo de marca. Uhum, Vias de fato, que é a agressão que não deixa marca, ou às vezes deixa só uma vermelhidão, um rubor, mas que logo desaparece. uhum, Ameaça e perseguição. uhum, E é interessante a gente colocar, porque a ameaça já é mais antiga, perseguição é um crime novo, né? E sim, além disso, além desses crimes que são do Código Penal, também tem o único crime que é previsto pela Lei Maria da Penha, que é o descumprimento da medida protetiva, uhum, que é também uma das ocorrências mais registradas. E é importante a gente ter essa visão de que é importante registrar o descumprimento da medida protetiva, porque a partir dele
que o juiz toma ciência que o agressor não está cumprindo e pode até mesmo decretar a prisão preventiva do agressor que está descumprindo os termos da decisão que concedeu a medida protetiva. Uhum. Muito bom. Pessoal, só para fazer uma observação aqui, quem quiser ir perguntando também pode ir escrevendo aqui, né, Pode doutora? fazer pergunta. E isso a gente vai vendo, tá? E vamos conversando paralelamente, ok? Bom, então, falando um pouquinho então sobre isso da violência doméstica, a gente está aqui nessa temática, né? Sobre o ciclo da violência, né? Então, a gente sabe que isso também é algo muito comum, né? E acaba impedindo muitas mulheres que tomem essa decisão, essa atitude, né? De denunciar, no caso, o parceiro por N motivos. Então, gostaria, por favor, que você pudesse, né, esclarecer um pouquinho para quem não sabe, para quem está aqui assistindo a live, para quem for assistir depois, o que vem a ser, né, esse ciclo da violência, que impede nessas mulheres de dar seguimento nessa denúncia. Tá? Você poder trazer essa consideração para nós? O ciclo da violência doméstica, ele é formado por 3 etapas básicas. A primeira etapa, a gente fala que é a tensão. Então, começa uma discussão, uma discordância, e fica aquela tensão. Ela evolui para a agressão, que é um estopim, né? Então, a agressão em si ocorre, ou algum outro ato violento, não precisa ser somente lesão corporal. Só que, então, poderia ser, por exemplo, uma violência sexual também, ou ele destruiu, quebrar coisas da casa, dar soco na parede para falar que, não, que fez isso para não dar soco nela. E tudo isso é intimidatório para ela. A verbal também, né, doutora? A verbal também, os xingamentos, né? E aí, em seguida, o que que ocorre? Ele vê o que aconteceu com ela, ele vê as possíveis consequências, ele vê que ela quer deixar o relacionamento e ele manifesta que ele vai mudar, pede perdão. E essa fase a gente denomina de lua de mel. Uhum. E o que que vai acontecer? Isso vai se repetir inúmeras vezes. Eu brinco muito sempre sobre a receita de bolo ou sobre você traçar uma rota no Google Maps ou no Waze. Sim. Se você seguir os passos de uma receita, você vai sempre chegar num determinado resultado. Se Uhum. for, se for a mesma receita, o resultado é sempre o mesmo. Certo. Se você colocar sempre o mesmo destino no Maps, o que, que vai acontecer? Você vai chegar sempre nesse destino. Perfeito. E por que, que a gente espera que tomando sempre os mesmos passos, ou seja, trabalhando os mesmos ingredientes, de repente nós vamos chegar num resultado diferente? Então, por que, que nós achamos que chacoalhando aqueles elementos de sempre, de repente, a violência vai deixar de existir nesse relacionamento? Não vai. Então, é muito importante a gente entender que a violência, uma vez que ela está instalada nesse relacionamento, somente com o esforço dos dois de reavaliar quais são os seus comportamentos, o padrão de interação dessa familiar ou desse casal, somente assim isso vai ser desfeito. Perfeito. E é interessante também observar que tem muitas mulheres também que vivenciam esse ciclo, mas não sabem que estão passando por essa situação, né? Desconhecem, não é verdade? Né? Isso Isso é muito comum. deve ser muito comum. É muito comum, a gente percebe, e isso foi um olhar que eu também fui desenvolvendo com o tempo. Boa noite, Márcia, boa noite, Letícia. Obrigada por assistirem. E é uma coisa que eu fui desenvolvendo o olhar aos poucos, né? Então, ela chega para registrar a ocorrência e ela chega, eu quero registrar, eu quero romper, eu não aguento mais passar por isso, já não é a primeira vez. E passa 2, 3 dias, ela volta para registrar, ela volta para retirar tudo, eu quero tirar tudo, porque ele prometeu que ele vai mudar. E a gente percebe um misto de sedução pela promessa, mas de medo do que ele pode fazer agora que ela registrou a ocorrência. Entendi. Uhum.
E quando, só para fazer uma observação, né, quando ela solicita essa retirada da denúncia, então, esse é o procedimento, então, pode ser retirado. Aí depende. Depende de cada Porque caso. a Lei Maria da Penha, ela fala que não aplica a lei dos juizados, que é uma lei que estipula representação para os crimes de menor potencial ofensivo. Os crimes mais graves já não podia. Certo. Então, agora, para lesão, para vias de fato, os dois únicos crimes que daria, assim, mais comuns, seria ameaça e perseguição. Os Entendi. outros, uma vez registrados, eu vou ter que chamar o agressor, vou ter que instaurar inquérito e mandar isso para o fórum. Aí, Certo. quando isso for lá para o fórum, pode ser que ela vai ter a oportunidade de se manifestar de novo Uhum. sobre a vontade dela. E aí o juiz pode vir a arquivar. Mas isso só lá no fórum, não na delegacia. Na delegacia, a gente só encerra o Uhum. inquérito de ameaça ou de perseguição. A outra questão que é importante a gente falar é que, independente dela se retratar dessa representação, ela pode pedir para revogar a protetiva, porque a Certo. protetiva é um pedido dela, Uhum. então no momento que ela quiser, ela pode pedir para revogar. Certo. Entendi. Tá, joia. Perfeito. Pessoal, se quiserem perguntar, fiquem à vontade, né, doutora? Vamos lá. É isso mesmo, se tiver alguma dúvida, né? Até Tá. a gente fala, não retire a protetiva, fique Uhum. com ela, é uma proteção para você. Mas às vezes faz parte do processo de compreensão, né, dessa mulher em relação à violência, ela vai reatar para ela Uhum. ver que ele não mudou, para ela ver que ele manteve o mesmo padrão. E Uhum. muitas vezes, para ela conseguir de fato romper com esse padrão, ela vai ter que passar por um acompanhamento de uma psicóloga. Então, é exatamente por isso que é importante, quando ela nos procurar, querendo revogar o que ela quiser, a gente vai tentar, na medida do possível, atender, para que ela não sinta que nós estamos contra ela. Nós não estamos contra, nós estamos juntas. Perfeito. Joia. Bom, então, falando nessa questão da denúncia, né, que nós estamos comentando aqui, o que você pode, né, trazer aqui de conteúdo em relação de informação e orientação em relação às formas de se denunciar? Por exemplo, que a mulher ela quer denunciar o parceiro ou, enfim, qualquer outro tipo de agressor, mas ela não quer, por exemplo, ir na delegacia pessoalmente. Quais são as ferramentas, os recursos que ela pode vir a realizar essa denúncia? Porque É, muitas é mulheres muito podem pensar, né, mas eu não quero ir na delegacia, vai que alguém me vê, ou então, né, que esse fosse uma forma mais discreta. Então, o que você pode contar para Em nós? algum momento ela vai ter que ir. A gente Certo. tem hoje a delegacia eletrônica, tem a DDM online, que ela possibilita que seja quase tudo feito online. Porém, normalmente, a gente acaba tendo que complementar, fazer algumas perguntas e também orientar certinho, porque é muito diferente você ler um formulário e você entender qual é o contexto dessa pessoa, conversando, vendo toda a linguagem corporal, entendendo qual é a história de vida dela. Então, é possível se registrar uma ocorrência, sim. Porém, a gente orienta sempre que possível para que essa mulher vá até a DDM. Ah, mas eu tenho muita dificuldade de ir. Pode fazer contato com a gente, que a gente inclusive tem uma viatura descaracterizada, que é um carro normal, que não tem nenhum logo, não tem nada. A gente busca também, tá? Quando for necessário. E como que a gente procede, então? Tem como fazer pela DDM online, só que a DDM online, ela tem funcionamentos diferentes na capital e no interior. Então, no interior, a gente indica ainda ir até a delegacia sempre que possível. Mas se você fizer pela DDM online, nós vamos receber o seu formulário e vamos entrar em contato em seguida. Pelo meio que você colocar lá, se for e-mail, se for telefone, é o meio de comunicação que você colocar lá. Então, uma vez feita essa ocorrência, se a mulher optar por pedir a medida protetiva, essa medida é encaminhada para o juiz e para o promotor,
eles vão se manifestar pela concessão dessa medida e tanto a vítima quanto o agressor vão ser intimados dessa decisão. E a partir do momento que o agressor for intimado da medida protetiva, ele não pode mais fazer contato com aquela mulher. Certo. Tá. Ok, entendi. Só uma questão, essa situação do carro que você comentou, né? Dessa possibilidade de ter, de poder buscar a vítima em casa, é um carro, né, discreto, enfim, não tem, né? Identificação da polícia em si. Isso é algo local, é de Barretos, da sua equipe, da Direção de você atua, ou Não. isso serve também em outras Muitas localidades? DDMs têm, praticamente todas as DDMs têm veículos descaracterizados exatamente para esse objetivo. Ah, interessante, não sabia. Então tá jóia. Bom, e esse registro, vamos, né, supor aqui um caso de uma mulher que vai para a delegacia. Então, como que seria esse registro? Como funciona esse processo? Ela chega, ela tem quem que acolhe essa mulher assim que chega na delegacia? Então, no caso das DDMs, né, porque a gente tem que sempre lembrar assim, o atendimento na DDM é um atendimento especializado. Às vezes a Certo, pessoa vai ter que procurar uma delegacia comum ou um plantão. E aí não ah, vai ser esse atendimento ideal. Porque o certo, atendimento na DDM, ele é um atendimento num local mais tranquilo. A gente uhum, não faz atendimento de balcão, então você vai conversar sem ninguém estar ouvindo, vai estar só você e a pessoa que está te atendendo, né? certo, Então, a gente vai ter um policial ali para te atender, ele vai perguntar o que está acontecendo e depois disso vai dar as orientações relativas ao seu caso. Ah, precisa passar pelo EML? Olha, o EML funciona a tal horário, funciona em tal lugar, você precisa de ajuda. Olha, eu estou vendo que você está precisando passar pela psicóloga, vou te encaminhar para o CRAM. O CRAM funciona a tal horário. Quer que liga lá e já deixa marcado? Então, uhum, sempre vai ter a ver, preciso passar pelo médico, então precisa levá-la até a UPA, tem como a gente deixá-la até a UPA, acionar serviços da Secretaria de Assistência Social, tem essa possibilidade também. Então, tudo vai se adequar de acordo com aquilo que for demanda dessa mulher no momento do atendimento. Por isso que eu falo que o atendimento presencial é tão importante. é diferente, né? Com certeza, porque ela só relatar, fazer uma descrição, né? Justamente, ok. E em relação à rede de apoio, como você comentou, né, em relação a fazer contato com a assistente social, com outros suportes, né, eu ia até perguntar exatamente sobre isso, sobre qual seria essa rede de apoio para essa mulher nesse momento, ela está realizando, por exemplo, essa pré-denúncia, né, antes da realizar essa pré-denúncia, onde ela poderia buscar essa rede de apoio, ou como poderia conseguir, né, essa rede de apoio, talvez no momento também da pré-denúncia. A primeira, a gente sempre espera que a família seja essa primeira rede de apoio, mas é Família, importante, mas nem sempre. E é isso que eu ia sim, falar. Nem sempre a família vai conseguir entender esse processo. Muitas vezes o agressor, ele, principalmente nos casos de violência psicológica, ele atua de uma forma muito sutil. Ele é até mesmo sedutor com os outros, muito simpático. Isso faz com que as pessoas não acreditem naquelas alegações da mulher. E entendi. tem também as situações, é muito importante a gente falar sobre esses aspectos sociais, porque em outras situações, quando outras mulheres da família já sofreram violência doméstica e vamos colocar uma expressão triste, né? Se acostumaram com isso, porque não conseguiram romper com esse relacionamento, provavelmente por falta de apoio. Então, elas não se prestam a ser apoio de outra pessoa também. A gente ouve, às vezes, né, no momento de estar fazendo o boletim de ocorrência, a pessoa que a vítima levou ali para estar do lado dela, para estar de apoio dela, falando assim: ah, para que isso? Eu também apanhei, estou aqui. Então, essas falas de desencorajar a mulher a registrar. E nós queremos exatamente o contrário, Sim, que a mulher seja encorajada a se proteger. uhum, Então, quando a gente fala dessa rede de apoio, ela não precisa ser a sua família. Às vezes, não vai ser a sua família.
Acho que em Às grande parte vezes, sempre será, né, como, em todo o contexto que você está explicando, então acredito que seria a grande parte. depende, é extremamente variável. O que eu quero colocar é que, assim, para algumas pessoas, às vezes, se elas ficarem esperando que a família seja a rede de apoio, elas não vão ter. Mas a gente pode procurar outras redes de apoio entre amigos, a rede de apoio profissional. Então, tem profissionais da rede do município, nós ali, e devagar essa mulher vai se reestruturando. Sim, perfeito. Interessante, né? Pessoal, quem quiser perguntar, fiquem à vontade, tá? Bom, Às então, vezes eu acho que. Oi? pode falar. Pode Não, às falar. vezes eu acho que as pessoas pensam também que a gente ali na ADM, que nenhuma de nós ali jamais sofreu nenhum tipo de violência pelo fato de sermos policiais. E muito pelo contrário, todo mundo, sendo pessoa, sendo mulher, tem uma história de vida, tem algo para contar. E é muito importante essa troca. Então, por isso que eu falo tanto do atendimento presencial. E esse Uhum, momento, a gente muitas vezes coloca para essa mulher que a gente sabe realmente o que ela está passando, porque muitas de nós já passamos também. uhum, com certeza. Isso deve encorajar, né? Assim, encorajar e também fazer com que ela se sinta que está sendo compreendida, né? Como você falou, pelo fato de repente, contar uma situação que já vivenciou também semelhante, né? Então, com certeza isso deve auxiliar bastante, né? E agora, então, a gente falou sobre essa situação da rede de apoio antes, nesse momento da pré-denúncia. Agora, vamos supor que essa mulher já fez, já realizou essa denúncia, e agora que é a parte, acredito, é mais delicada ainda, né, de conseguir essas medidas protetivas, de conseguir essa rede de apoio nesse pós-denúncia. Então, o que você pode falar para nós, né, de todo esse contexto, né, de como ela pode conseguir, onde ela pode buscar esse auxílio nessa rede de apoio, como funciona essa questão das medidas protetivas, já que você já falou um pouquinho, né? Mas pode detalhar um pouquinho mais, se você quiser. Eu acho que, em primeiro lugar, é importante a gente se fazer uma pergunta, porque eu vejo que a gente perde um pouco a paciência, achando que Sim, a vítima tem que tomar as decisões muito rápido. certo. Quem já terminou um relacionamento, ainda que sem violência, sabe da dificuldade que é. Uhum, E quando você tem o elemento violência nesse término, isso fica ainda mais difícil, porque existe uma baixa autoestima, uma falta de confiança, achando que não vai conseguir superar ou sobreviver, principalmente quando tem filhos. Eu vejo que ainda quando não tem dependência financeira, a mulher acha que ela não vai conseguir viver sem aquele parceiro, mesmo quando uhum. ela sustenta ele. Olha, Tamanha é a falta, né, dessa autoestima, essa confiança. uhum, E essa rede de apoio, colocando para ela dados objetivos, olha só, olha em volta, o que está rolando, o que está acontecendo, né? Trazendo ela para a realidade, fazendo com que ela entenda essa dinâmica, é essencial. Se a família não puder ser o seu laço principal nesse momento, eu volto a falar dos serviços que são muito essenciais nesse momento. Muitas vezes a gente atende mulheres que elas têm resistência a passar pelo serviço do CRAM, que é o Centro de Referência e Atendimento à Mulher. Ele é especializado em atendimento de vítimas de violência doméstica. uhum, Elas têm resistência a passar pela psicóloga, mas uma vez que elas passam, elas entendem essa dinâmica e se transformam totalmente. Então, por isso uhum, que é tão importante ter uma rede de apoio que esteja realmente do lado dessa mulher. E essa rede de apoio profissional, no caso, né, toda a estrutura, todos os equipamentos elas são de atribuição do município, na questão da assistência social, se precisar de um abrigo, de uma moradia, de um aluguel social, tudo isso é providenciado nesse momento. Então, por isso que é tão importante que essa mulher entenda que existem meios.
E para Sim. esses meios, a gente precisa, então, que ela venha até nós. Se nós recebemos. Ah, mas e quando tem uma denúncia? Uma denúncia anônima, né? As Hum? pessoas perguntam muito. Mas acontece muitas vezes da gente verificar essa denúncia e a mulher negar. Chega na hora e fala assim, não, tá tudo bem, não aconteceu nada. Hum. E aí, como que a gente faz? Eu Então, pergunto, como que vocês fazem nessa situação? então, a gente tenta, nesse momento, também encaminhar essa mulher para o serviço especializado do atendimento, né? Uhum. Para que as psicólogas lá do CRAM Uhum. façam o contato e se coloquem à disposição. E Certo. a gente vai tentando alguns contatos até que essa mulher aceite conversar com a gente, mas respeitando o limite dela, para que ela não nos interprete como também violadoras das Uhum. vontades dela e dos limites dela. Certo. Uhum. Nossa, é bem complexo, né? Tem que ter muito É, cuidado, né? E eu fico pensando aqui, né? O tanto de informações importantes que você está mencionando aqui, muitas mulheres às vezes deixam, né, de tomar essa decisão da denúncia porque desconhecem todo esse recurso, toda essa infraestrutura, essa organização. É por isso que eu destaco, né, cada vez mais a nossa importância de divulgar essas orientações, né? Porque, por exemplo, de repente, uma mulher que está indecisa, não sabe se denuncia ou não, de repente assiste uma live assim, com muitas orientações, né? Ou então, ou qualquer outro tipo de orientação que ela possa vir a conseguir, isso acaba sendo um motivador para que ela possa tomar essa decisão. Então, isso é tão importante, né? A gente poder realmente estar divulgando, estar orientando, porque muitas vezes, numa orientação dessa, a gente está salvando vidas, né? De repente, uma pessoa que está passando por uma situação dessa, assiste uma live ou com conteúdo assim, e toma uma decisão. Né? Então, eu encaro dessa forma. Eu vejo assim, que, de fato, é muito importante. Né? Você pensa assim eu também? Concorda? penso dessa forma. É? Às vezes, é exatamente nesse momento que a mulher entende que Uhum, aquela dinâmica que está rolando dentro de casa é violência. Eu acho uhum, importante a gente colocar também uma observação. Tem gente que fala assim: como assim ela não está entendendo que isso é violência? Se uhum, você cresce acostumado a presenciar ou experimentar a violência, você atrela a violência a relacionamento amoroso. Então, sim. se na sua vida você está sempre vendo isso, igual aqui a Valéria, ela é conselheira tutelar, né? Então ela sabe muito bem do que eu estou falando. As crianças que já vivenciam a violência na infância, existe uma tendência de que elas entendam que isso é um fator normal num relacionamento e tem uma tendência de que isso seja reproduzido na vida adulta, tanto com o parceiro quanto com os filhos. Então, por isso que, mas como assim ela não está entendendo que é violência? É muito comum nas nossas conversas com as mulheres eu perguntar assim: olha, quanto tempo vocês estão juntos? Ah, estamos juntos há 10 anos, por exemplo. E Aham, quando que começou a violência? E ela não sabe me dizer quando começou. Ou nossa. ela fala assim: ah, no começo era só uns tapinhas de namorado. Aí eu Uhum, perguntei: o que que é tapinha de namorado? Ah, aqueles tapinha de brincadeira. Pra mim, tapinha não é brincadeira. aham, com certeza. Mas na cabeça dessa pessoa, a violência é um elemento normal. Aham, Então, por isso que é tão complicado. Quando não existe uma estrutura clara, do que pode e do que não pode num relacionamento, quando não tem essa maturidade emocional, é muito fácil que a violência se instale como um participante dessa relação e uhum, o homem também não entenda tão claramente, apesar de ele ver que tem alguma coisa errada, todo mundo vê que tem alguma coisa errada, mas não entende claramente o que está errado. uhum, perfeito. É isso mesmo. Uma coisa que eu estou pensando aqui, ouvindo você falar, né? É da importância que você estava falando aqui em relação às crianças também, que eu fico pensando em crianças e adolescentes, que às vezes crescem no meio de uma família, os pais, enfim, ou então a mãe que tem um relacionamento, seja com quem for, né? Um outro homem, uma parceira, enfim.
mas que vivencia uma situação ali rotineira de violência, ela vai aprender aquilo que ela está recebendo. Então, como você falou, de repente ela vai produzir isso na vida dela adulta, de jovem, achando que aquilo é natural. De repente, tratando uma mulher de uma determinada forma, que ela acredita que ela sempre viu aquilo, né? Então, eu estou pensando aqui no sentido da própria orientação também dos jovens, das escolas, no ambiente escolar, sobre, né, os tipos de violência, então, seria adequado. Falando isso porque meu trabalho com essa questão da parte da saúde da mulher e saúde da criança, também tem esse cuidado, a gente está abordando também, por exemplo, em relação ao abuso, né, infantil. Isso seria um tema de uma outra live, né, que a gente teria muita coisa para falar sobre isso. Mas, assim, da importância de já trazer conteúdos assim também no ambiente escolar, para a criança saber identificar, né, quando, o que é permitido, o que não é permitido, né? Tanto é que nós temos visto aí o tanto de casos, né, que cada vez mais têm sido descobertos em relação a essa questão, né, de abuso contra crianças. Então, mas enfim, só quis fazer essa consideração da importância de trazer esse conteúdo também para os jovens, né? Porque muitas Mas mulheres, muitas sim. pessoas da sociedade não desconhecem, dirá as crianças, os adolescentes, né, os jovens, né? Então, às vezes vão se envolvendo nos relacionamentos de uma forma que já tem manifestações de violência e as pessoas não sabem identificar, É né? que a gente naturalizou a palmada na criança e a gente espera que essa criança, na vida adulta, não tolere apanhar. Mas Sim. como que essa criança, na vida adulta, não vai tolerar apanhar ou não vai bater se a gente colocou para ela que isso era autorizado? Uhum. Então tem muita gente que fala assim, mas como que eu vou educar meu filho sem bater? Uhum. Eu acredito que as pessoas não aprendem apanhando, elas aprendem quando alguém ensina. Você Uhum. aprendeu matemática, você aprendeu a andar pela repetição e não pela porrada. Então, Uhum. é exatamente isso que a gente precisa passar a enxergar como sociedade. Né? Igual a Uhum. Valéria está falando aqui. A família deve estar embasada em princípios e esse às vezes é banalizado. Exatamente. Então, a gente não pode banalizar a violência. E ensinar a gente aprende pela repetição, essencialmente. Então, é ter paciência, repetir até que aquilo seja aprendido, interiorizado. Não Uhum. adianta bater. Bater aprende. O que que você aprende quando você apanha? A ter medo e a Sim. tolerar violações. E aí depois Uhum. a gente pergunta o porquê que tantas mulheres apanham e tantos homens batem. Porque Uhum. isso foi colocado como um modelo natural lá atrás. Uhum. E como que a gente desfaz isso? Falando sobre isso, inclusive na infância. Sim. Você vê que o negócio começa lá na frente, né? Toda a questão Tem, que a gente fala sobre implementações, né, estratégias de prevenção e combate à violência contra a mulher. A gente fica muito ali focado no adulto, mas isso começa lá, né, lá atrás, né? Pensar, de repente, pensar tem, isso também no ambiente escolar. sim, mas tem aspectos muito importantes da gente avaliar em relação à interação social e ao que a gente espera do homem e da mulher. Quando a Uhum. gente espera que a mulher seja agradável, que a mulher seja esposa, que a mulher abdique de tudo pela família, a gente anula ela como pessoa. E aí, Sim. como que depois a gente espera que essa mesma pessoa, essa mesma mulher, que foi sempre condicionada a se anular em prol Uhum. dos outros, tome a iniciativa de se proteger e de romper com a família que disseram para ela que ela tinha obrigação de edificar. Sim. E como que você edifica uma família sozinha, sem ter o seu parceiro corresponsável por essa dinâmica, por essa estrutura? Então, nós precisamos encarar a realidade e trazer todo mundo na responsabilidade, porque a violência doméstica ela não é responsabilidade de um só, é responsabilidade de todos. Sim. Perfeito, perfeito, doutor. E só uma questão assim agora, né, finalizar, não quero tomar muito do seu tempo, a gente já está indo meio que no final da live. Esse pessoal, quem quiser perguntar, fiquem à vontade. Nossa, passou muito rápido, Passa né? rápido, né? E tem muita coisa para a gente abordar, então teremos que ter outros encontros. Mas, Teremos. uhum, que bom. E, mas assim, trazendo um pouco então sobre essa questão, né, da mensagem em si, né, que você gostaria de
abordar e deixar para o pessoal em relação à parte da violência doméstica, a essa rede, a importância da rede de apoio, né, na pré-consulta e na pós-consulta. Se você quiser também fazer um pouco mais, né, dessa a mensagem central que você gostaria de transmitir para as pessoas que estão aqui nos assistindo. Olha, primeiro eu gostaria muito de agradecer. Nós teremos que fazer outra live falando dos reflexos da violência na saúde da mulher, que sempre tem muito reflexo, a gente percebe isso. E eu queria colocar exatamente aquilo que eu estava falando agora há pouquinho. Que para a gente combater a violência doméstica, a gente precisa rever as nossas estruturas. E porque a violência, ela é uma consequência de algo que está na sociedade. Ela não é algo que surge do nada. Ela está nas nossas relações, na forma como a gente enxerga o que é o homem, o que é a mulher, o que é o papel de cada um. Então, enquanto a gente não entender, não ver, não enxergar isso de uma forma com mais igualdade, não enxergar a mulher como pessoa e não como um objeto, ou como alguém que está sempre servindo outra pessoa, tão submissa, subjugada, a gente vai continuar autorizando que essa mulher sofra violência. E, por outro lado, autoriza esse homem a praticar violência. Então, são padrões que nós precisamos quebrar. E como que nós vamos quebrar? Exatamente falando sobre eles e mudando a forma como nós interagimos, sem tolerar violência. Perfeito. Essa questão, eu não consegui terminar ainda, peraí. Eu fiquei pensando em relação a você falando, né, de todo esse contexto, né? Porque são as donas de casa, por exemplo, que não possuem, muitas vezes, uma atividade, que não tem essa autonomia, né, essa independência financeira, e tem essa, muito pelo contrário, se sente dependente financeiramente do companheiro. Então, ela pode pensar, mas eu vou denunciar e como que eu vou viver? Né? Então, assim, muitas vezes, imagino, né, você pode falar melhor, como você também acabou comentando um pouco, que isso também deve ser um fator assim que impacta muito, que define muito o rumo da vida dessa pessoa. Muitas vezes ela não denuncia, passa a vida inteira ali sofrendo violência doméstica, né? Sendo violentada, consciente do que está vivenciando, mas ela vai correr para onde? Onde ela vai, como ela vai sobreviver? Não é verdade? Aí é importante a gente lembrar de uma expressão, a gente fala muito isso, que informação é poder. Sim. E a falta de informação, a ignorância sobre seus direitos, faz com que muitas mulheres fiquem aprisionadas em relacionamentos ruins. Então, essas mulheres que estão dependentes financeiramente do companheiro, elas têm direito à pensão alimentícia para elas, e isso é independente da pensão alimentícia dos filhos. Além disso, a depender também do regime patrimonial desse casal, mas a regra que seria o regime de união estável, né, essa mulher tem direito também à metade de todo o patrimônio que foi construído pelo casal. Então, eu volto a dizer que a informação é poder e é libertador, porque essa mulher tem direitos. E a gente precisa entender que, além de advogados que vão, né, você vai pagar honorários para esses advogados, também tem a Defensoria Pública ou convênios com a OAB, onde não há Defensoria Pública, que atuam de forma gratuita em prol dessas mulheres. Perfeito. Muito importante essa informação, né? Porque devem ter muitas donas de casa que vivenciam essa situação, né? Pensam, sou casada, então, né, como que eu vou viver do quê? Né? Então, por isso que, novamente, o que nós falamos, né? Quão importante é essas nossas ações, né, de divulgação, de palestras, cursos, lives, né? Quanto mais a gente conseguir levar essa informação, essa orientação, a gente pode estar mudando, depende do destino de uma pessoa, né? De uma família. E nós conhecemos, não é uma coisa distante, não é uma coisa abstrata, é uma coisa concreta. Esses direitos são reais,
Porque nós temos casos ali na DDM que nós encaminhamos para a defensoria e Sim, que a defensoria solicitou, além de tudo, uma indenização em prol da vítima pelos danos sofridos em decorrência da violência doméstica e foi concedido judicialmente. Então, é importante que a gente divulgue conhecimento e que uhum, coloque para todas as mulheres que elas têm direitos. E esses uhum, direitos serão exigidos judicialmente e o homem vai ter que cumprir. sim, perfeito. Perfeito, doutora. A gente vai falar que vão surgir outras perguntas, mas eu vou parar de perguntar, deixar para as próximas. Pessoal, só quem quiser perguntar mais alguma coisa, teve um comentário aqui da Camila. Obrigada por ampliarem esse conhecimento. Que bom, Camila, a gente fica feliz. E vocês também podem depois encaminhar, marcar, né, as pessoas conhecidas na live, que elas possam assistir depois. E tá, porque com certeza, né, como a gente falou, nós cremos que essa orientação chegando, quem precisa ouvir, pode mudar a vida de uma pessoa. Né? Então, se vocês puderem fazer, nos auxiliar nesse sentido, né, doutora Denise, né, de estar divulgando, nós agradecemos. E temos muitos outros assuntos, muitos mais detalhes para falar sobre essa questão da violência contra a mulher, uma infinidade de temas aqui que nós conversamos, né, Denise, e nós vamos nos organizar para vir trazendo aos pouquinhos toda essa abordagem. Né? Então, que a gente puder contribuir, né, colaborar para divulgar, né, ampliar essa orientação, nós faremos. Não é verdade? Isso mesmo. Agradeço muito a oportunidade. Se tiver dúvida, se tiver sugestão de um post, olha, eu queria muito saber mais sobre isso. A gente está aqui para isso mesmo. Perfeito. Obrigada, doutora, muito obrigada. Bom, Eu que então, agradeço. no final, agradeço a todos os que estiveram aqui presentes, tá? Participando aqui, nos ouvindo, né? Permaneceram aqui até o final. Agradeço, boa noite para todos, então. Obrigada, doutora Denise, e até a próxima, Obrigada. tá? Obrigada. Até mais. Até logo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.